Quando eu resolvi estudar economia, né, ali logo no primeiro período, a gente tem várias matérias, estatística, matemática, enfim, direito, mas tem uma que é básica, introdução à economia, é o primeiro contato de fato que você tem com a ciência econômica. Tinha um professor muito bom, senhor mais velho, pessoa séria, e aí ele chegou no quadro negro, a gente usava quadro negro, e colocou ali: economia é a ciência da escassez. Olha, essa definição até hoje, para mim, é a melhor para classificar ou mostrar o que é de fato o que o economista deve fazer, ou o que ele deve estudar, o que a ciência econômica deve fazer. Conviver com a escassez. A gente, por algum momento, achou que o mundo ia viver em tamanha abundância, né? E há momentos até, né, de super oferta em vários segmentos. Mas, na essência, a história da humanidade é uma história de escassez, de falta. Ali no fim da Segunda Guerra Mundial, depois daquela experiência dramática, os países passaram a adotar técnicas de planejamento, ou seja, tentar conciliar o que a gente entendia de economia, né, com técnicas que foram usadas na guerra, especialmente pelos militares, para conviver com a escassez. Planejar, né? O que eu posso fazer com os recursos de modo a que eles gerem o maior retorno possível para a sociedade. E assim surgem as experiências de planejamento baseadas na experiência de guerra, né? Experiência militar. É engraçado porque essa experiência é exatamente prever-se que o dinheiro é abundante, né? Você vai gastar ali, né? Vai jogar bala fora, você tem que ganhar a batalha. Mas, no entanto, existe uma técnica de estratégia, de planejamento, de organização, que foi muito adotada pelos economistas, né? Então, no caso do Brasil, a gente teve uma comissão econômica Brasil-Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos começaram a pensar a economia brasileira, ali, em função da aliança que se fez na Segunda Guerra Mundial. E, a partir dessa comissão, se criou um primeiro plano econômico, que se chamava Plano SALT. SALT no sentido de saltar, né? Dar um pulo avante. E basicamente era o quê? Saúde, alimentação, transporte, né? Eram áreas que esse plano tentava focar. Na década de 50 a gente teve a criação do BNDES, naquela época era só BNDE, não tinha o S ainda. Então imagine, quem criou esse banco foi um economista ultraliberal, Roberto Campos. Mas ele sentia que o planejamento era uma ferramenta importante para você botar o Estado, que era um agente econômico importante, se mexendo da forma correta. Então era isso. Claro que a partir de determinado momento isso virou um exagero, se misturou um pouco também com a planificação do mundo socialista, né? O mundo socialista calculava o número de ovos que a gente vai produzir daqui a 5 anos, olha só, como se isso fosse possível. E sem prever as coisas do mercado, né? Como é que o mercado é que vai se ajustando. Estou falando isso tudo por um motivo assim, corriqueiro no Brasil. Hoje o Brasil tem um Ministério do Planejamento, que foi absorvido pelo Ministério da Economia, mas o planejamento está sempre sendo falado, né? Secretaria de Planejamento, Ministro de Planejamento. E, na verdade, isso é muito pouco levado a sério no setor público. E a gente dá o exemplo de Brasília como um maior exemplo do não planejamento correto, né? Se planejou uma cidade do futuro, né? Toda planejada, as suas vias centrais, né? Superquadras, onde vão ficar os ministérios, onde vai ficar isso e aquilo.
E se esqueceu que a gente vivia ainda num ambiente de escassez. Então a pergunta que era, a gente precisa transportar toda uma capital antiga para uma capital nova? Quanto é que custa isso? Quanto é que vai custar isso para o país? Será que isso é bom para o país? Claro que naquela época não tinha boas telecomunicações, não tinha internet. Mas por que eu vou fazer um prédio do Ministério da Fazenda de novo, se o antigo ministério tinha sido inaugurado em 1942? Olha, Brasília ficou pronta em 1960, 18 anos depois. O país gastou um dinheirão para fazer aquele prédio do Ministério da Fazenda, aquelas colunas gregas enormes, quase um templo romano, né? Pé direito, aquela portaria do Ministério da Fazenda é uma coisa impressionante, um pé direito, 10 elevadores, né? Fazer tudo igual de novo em Brasília, quanto é que isso custa? Mesma coisa do Ministério da Educação ou do Ministério do Trabalho. Por que a gente não chegou e disse assim, bom, vamos levar para Brasília, o que tem de essencial para o governo funcionar lá? O Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, o Congresso, né? Câmara e Senado, a Presidência da República, seus órgãos principais de funcionamento. Por que eu vou levar o Itamaraty, né? Ministério das Relações Exteriores? As embaixadas funcionavam bem no Rio de Janeiro, para que isso? Quanto é que custou essa mudança? Bom, não é briga entre Brasília e Rio, é simplesmente da gente pegar o dinheiro escasso que a gente tem e aplicar da melhor forma possível. Aí o nosso presidente Bolsonaro, ele está brigando assim, ele gosta de bater em certas áreas específicas, né? Ele gosta de bater na diplomacia, acha que a diplomacia, pessoalmente como herança dos tempos do PT, fez muito mal ao país, não serviu para nada, então ele bate muito ali. Um pouco na educação, porque a tarefa do governo federal está principalmente focada nas universidades. E a universidade, na visão do Bolsonaro, é um antro de esquerdismo, de simpatizantes ainda do bolchevismo, enfim. Lá deve ter um pouco lá das suas razões, porque o que se faz na universidade vai além do razoável, né? Quer dizer, do ponto de vista ideológico. A universidade devia ser um lugar de borbulhar as ideias, né? As discussões, os debates, várias correntes, não para um lado ou para o outro, nem ultraliberal, nem ultra-esquerdista, enfim. Devia ser um ambiente de debate. Então, sob esse ponto de vista, ele pode ter até alguma... E a cultura, porque na cultura em primeiro lugar, as pessoas que vivem na cultura normalmente têm um tipo de comportamento que não é aquele certinho, né, conservador, né, família organizadinha, aquele protótipo de gente que hoje se propaga aí como ideal, né? Uma pessoa mais alternativa. Então bate ali na cultura. E resolveu bater no cinema, né? E o que mais me chocou é o seguinte, a primeira decisão, vou levar a Ancine para Brasília. Eu disse, ai meu Deus do céu, voltamos a 1960. A primeira coisa que você faz é querer tirar uma coisa que já funciona no lugar, num prédio, com um certo custo, já vai fazer isso, mudar para Brasília. Funcionário, ela é uma agência reguladora até, ela regula a distribuição de recursos, na verdade ela regula a autorização para o uso de recursos por patrocinadores, né? Que vão solicitar um benefício fiscal, vão abater esse dinheiro, parte desse dinheiro no imposto e financiar a realização de um filme. A Ancine então diz assim, olha, pode fazer isso, com base na lei que existe aí, a famosa Lei Rouanet. Ela é uma agência para isso, não é uma agência para... Claro que o objetivo é fomentar o cinema brasileiro, a indústria do audiovisual, etc, etc. Mas
ela não é ali um ministério do filme, do cinema, da propaganda, não é nada disso. Ela é um órgão que as pessoas têm que ter um pouco afinidade com como é que se faz um filme, né? Como é que se produz um filme, como é que se faz o orçamento. Mas ela pode funcionar em qualquer lugar, só que ela já funciona no Rio de Janeiro. E a gente vai mudar isso para Brasília? Então me lembrei de 1960, novamente, é um país sem planejamento e a gente esquece que a gente está sempre lidando com a escassez.